Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. Quase 25 mil presos não voltaram para a prisão depois da saidinha temporária entre 2015 e 2019. E esse benefício pode estar com os dias contados depois da aprovação de um projeto de lei ontem pela Câmara dos Deputados. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Aprovado por 311 votos na Câmara, o projeto acaba definitivamente com a saída temporária dos presos. O relator foi o deputado federal, Capitão Derrite. O preso tem que cumprir aquilo que ele pagou. Então a gente tira esse absurdo, extingue do ordenamento jurídico essa possibilidade, que é mais uma ferramenta da impunidade, que são as saídas temporárias. A lei, em vigor hoje, libera detentos com bom comportamento em 5 datas comemorativas por uma semana cada. Pelo novo projeto, nenhum preso terá o benefício. Eu concordo que os presos devem continuar presos. Tem que ficar preso para pagar o erro deles que eles cometeram. Em São Paulo, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que mais de 1.600 detentos não retornaram às prisões após a saída temporária do Natal do ano passado. Entre 2015 e 2019, em todas as vezes que o benefício foi concedido, mais de 24 mil detentos não retornaram. E o pior, muitos voltaram a cometer crimes. Em 2018, em Araçariguama, interior de São Paulo, o caseiro Antônio Nelson dos Santos, de 41 anos, foi assassinado durante um assalto. O criminoso era um detento beneficiado pela saidinha temporária de Páscoa. Em 2011, na cidade de Cunha, também no interior paulista, as irmãs Joseli e Juliana, de 15 e 16 anos, foram assassinadas por Ananias dos Santos. Ele também havia saído na Páscoa daquele ano e sumiu. Para a população, saídas como as de Suzane Richthofen, no Dia das Mães, condenada pelo assassinato dos pais, sempre causaram espanto e sentimento de impunidade. Esse é o tipo de absurdo que só existia no Brasil. Esse tipo de recurso de você anular a pena de prisão com a expectativa de que colocar o preso na rua vai gerar algum benefício para a sociedade, só existe no Brasil. A lei também endurece a progressão de regime, com a obrigação de um exame criminológico antes do benefício, e ainda amplia as possibilidades de uso da tornozeleira eletrônica. O projeto segue agora para análise do Senado. O benefício é direto. São entre 30 e 50 mil criminosos presos que deixam de conviver com a sociedade e vitimizar a sociedade 7 vezes por ano. Há quase 11 anos, uma juíza foi morta a tiros na porta de casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os assassinos, 11 policiais militares, faziam parte de uma milícia julgada por Patrícia Scioli. Apesar de condenados pela morte da magistrada, 2 PMs ainda fazem parte da corporação. Esse é o tema de hoje do quadro Casos de Polícia. Foram 21 tiros disparados contra o carro da juíza. Patrícia Scioli, de 47 anos, chegava em casa quando foi morta em Niterói, região metropolitana do Rio. A conclusão do inquérito sobre a morte revelou uma quadrilha que usava fardas. 11 policiais militares foram denunciados pelo homicídio. Todos eram integrantes do grupo de 60 agentes, a milícia que Patrícia mandou prender. A primeira juíza a realmente combater a milícia lá de São Gonçalo, que na época já era muito grande, mas era muito velada. A gente assustou também por conta do envolvimento de policiais, né? A gente ficou, como assim? Policiais envolvidos num assassinato da minha mãe? O que está acontecendo? Quando do surgimento das milícias no Rio de Janeiro, muita gente e até parte da imprensa acreditou que as milícias seriam um problema bom, pois fariam um contraponto contra as facções criminosas no Rio. Só que, com o passar dos anos, foi verificado que as milícias possuem também atividades ilegais, parecidas com as facções, principalmente
assassinatos encomendados. No dia do crime, 11 de agosto de 2011, a juíza havia assinado os pedidos de prisão de 2 PMs do batalhão da cidade. Ela sempre dizia o seguinte, ela não tinha medo, porque no dia que ela tivesse medo de tomar uma decisão, ela tinha que deixar de ser juíza. Mas ela sabia do risco da profissão, ela só não tinha noção da audácia. Essa audácia de matar uma juíza na porta da casa dela, da forma que foi, eu acho que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. A filha caçula, Maria Eduarda, hoje com 21 anos, acredita que ela tenha pressentido o que estava para acontecer um dia antes do crime. Ela falou, não, ninguém vai para a escola, a gente vai sair para almoçar, passou o dia inteiro com a gente, comprou roupa. Parecia que foi um típico dia de Patrícia, assim, que era não deixar a gente ficar longe dela nem por um segundo. E aí no dia seguinte ela me deixou na escola, falou, filha, te amo, vai com Deus e tal. E aí eu não sei, depois que ela morreu eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, parece que ela estava sentindo que ela não ia ter outra oportunidade de fazer isso. Os 11 policiais militares foram julgados e condenados. Todos estão presos. 9 foram expulsos da corporação, mas 2 deles, o tenente Daniel Benites, um dos atiradores, e o tenente-coronel Cláudio Oliveira, comandante do 7º Batalhão na época e mandante do crime, ainda fazem parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mesmo condenados e presos, recebem salários e desfrutam de benefícios dentro da cadeia por causa das patentes militares. A gente tem aí uma sensação de impunidade ainda, né? Ele é coronel da ativa e como coronel da ativa, ele detém ainda o poder do cargo de coronel, né? Imagine você, para um soldado, ter que bater continência para um bandido. Por isso, a luta dos parentes por justiça ainda não acabou. O que a gente espera é ter a notícia, ver na mídia impressa, ver no noticiário que o coronel e o tenente foram expulsos, foram excluídos, não fazem mais parte, não representam a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso é típico de país subdesenvolvido que permite regalias para poucas categorias, principalmente do funcionário público. Pessoas condenadas cometeram crimes graves, ainda recebendo altos salários, é um tapa na cara do cidadão honesto. A morte de Patrícia Scioli não chocou apenas a família dela. O assassinato da juíza que combateu o crime organizado se tornou um marco do judiciário brasileiro. Em Niterói, a homenagem está num dos principais cartões postais da cidade. A árvore plantada no calçadão da Praia de Caraí é uma forma de se manter vivos a lembrança e o legado deixado por ela. A frase na placa resume quem foi Patrícia Scioli. Uma corajosa brasileira que, em dias de menosprezo à vida e impunidade, combateu com autonomia o crime organizado. A sensação que eu tenho é que ela está presente comigo, que ela está viva, que ela está aqui do meu lado, me guiando, me dando inspiração, me dando luz. E independentemente da carreira escolhida pelas filhas, a mãe sempre será um exemplo a ser seguido. O objetivo é tentar trazer o que ela me ensinou para o meu dia a dia. Ela me ensinou profissionalismo, ela me ensinou respeito e ética, muita ética, de um jeito fora do comum que eu nunca vi em nenhuma pessoa que não nela. A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou em nota que os trâmites administrativos foram cumpridos e o caso está em instâncias superiores. A Justiça do Estado explicou que depois de condenados, os réus perderam os cargos públicos. Só que os advogados deles entraram com recursos nos tribunais superiores em Brasília. Os 4 réus condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em 2013 na cidade gaúcha de Santa Maria, foram soltos. O Ministério Público já recorreu da decisão que acabou anulando o julgamento realizado no fim do ano passado. Por 2-1, os desembargadores acataram os recursos apresentados pelos advogados de defesa dos 4 réus que alegaram nulidades durante o júri popular. Elisandro Calegaro Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão foram libertados e vão responder o processo em liberdade. Inicialmente, destacar a
a independência e a coragem da primeira Câmara ao anular esse julgamento. Ainda na noite de ontem, o Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de revogação da soltura dos réus. O MP entende que apenas o STF poderia determinar a libertação dos condenados. O Ministério Público deve entrar ainda com mais 2 recursos contra a anulação do julgamento. Para o procurador Marcelo Dornelles, a decisão do júri é soberana. Eu já tinha tomado uma medida semelhante, que o presidente Supremo manteve a prisão deles. Ele, na decisão, disse que só o próprio Supremo poderia rever a decisão de prisão. Apenas após análise de todos os recursos enviados ao Supremo, poderá ser confirmada a realização ou não de um novo julgamento. Bom, e a anulação do julgamento da Boate Kiss é o tema da rodada de opinião de hoje. Trezentos, 600 pais e mães, talvez a cidade de Santa Maria inteira tenha passado uma década à espera de justiça. Justiça que nunca foi feita por completo porque o poder público jamais foi condenado. A Kiss foi, sobretudo, um caso agudo de corrupção, de negligência, de pessoas que sempre apostaram na impunidade. E o que se vê agora é que, infelizmente, estavam certos. A tragédia que levou 242 jovens cedo demais é daqueles horrores que abalam um país inteiro. Os escombros da boate resistem ao tempo. Muitos moradores não têm coragem até hoje de subir a ladeira da Rua dos Andradas, mas talvez alguns juízes, promotores, prefeitos, empresários deveriam tentar. A anulação do julgamento da Boate Kiss depois de uma década é um dos exemplos mais eloquentes da injustiça no Brasil. A morosidade e o excesso de recursos levam à não aplicação da lei. Só o júri levou 9 anos. Justiça que demora tanto, é inoperante e não alcança seu objetivo, que é dar à família e à sociedade resposta à altura da dor e da tragédia. Quando, além de letárgica, não aplica o veredito do tribunal, seja por falhas processuais ou por brechas na lei exploradas por advogados bem pagos, é omissa e cruel. Os pais e mães das vítimas da Boate Kiss não merecem passar mais 10 anos de suas vidas clamando por justiça. Em última instância, é o Estado de Direito que falha fragorosamente em cumprir seu dever. É o Estado da impunidade, da chicana, da falência moral, que vira as costas ao cidadão. Que vergonha! O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, apostou até agora num Estado enorme, interventor, que tabela preços, proíbe exportações, aumenta impostos. Isso nunca deu certo em lugar nenhum. O país sofre com a falta de vários produtos e a inflação este ano deve ficar em torno de 70%. Diminuir o tamanho do Estado, cortar gastos públicos, promover a liberdade econômica, fazer com que o capital privado fomente o crescimento e o desenvolvimento. Esse é o único caminho que o superministro Sérgio Massa pode seguir. O diesel vai ficar mais barato. Esse anúncio foi feito pela Petrobras e o repórter Tony Vendramini tem mais detalhes ao vivo para a gente do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. De quanto vai ser essa redução? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a primeira vez desde maio do ano passado que o reajuste do diesel não é para cima. O preço médio do combustível vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 5,61 para R$ 5,41. Uma redução, portanto, de 20 centavos ou 3,56%. Os novos preços começam a valer já a partir de amanhã. A Petrobras informou que essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais que estabeleceram em patamar inferior para o diesel. Ela também é coerente com a política de preços estabelecida pela companhia e que leva em conta o câmbio e a cotação do barril de petróleo. Na semana passada, a Petrobras já havia anunciado redução nos preços da gasolina e dos combustíveis de aviação. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão poder contratar crédito consignado. O texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê o empréstimo com pagamento de parcelas que comprometam até 40% do valor do benefício. O presidente também publicou medida provisória que aumentou de 35% para 40% o comprometimento da renda de servidores públicos com créditos consignados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o piso salarial dos enfermeiros. Aprovada em julho na Câmara dos Deputados, a lei fixa o piso salarial para os profissionais contratados no regime CLT.
Agora, os enfermeiros receberão o mínimo de R$ 4.750. A sanção presidencial foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje estamos todos aqui, não para comemorar a sanção da lei, que é um ato administrativo, mas para, juntos com a enfermagem brasileira, fazer com que o mandamento da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, do artigo 196, que consagra a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, ele cada vez mais se concretize. O PROS anunciou que não vai mais apoiar a chapa formada pelo ex-presidente Lula do PT e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça devolveu o comando do PROS a Marcos Holanda. Com isso, o partido confirmou a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à presidência da República. Ontem, o partido tinha anunciado a retirada da candidatura de Marçal e o apoio à chapa encabeçada pelo PT. O PDT confirmou o nome do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, Elvis César, como candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro. O anúncio foi feito num evento no centro da capital paulista e contou com a presença de Ciro Gomes, candidato à presidência pelo partido, e do presidente da sigla, Carlos Lupe. A convenção ainda escolheu Gleides Sodré como vice na chapa de Elvis César. O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, escolheu o deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, para ser o vice na chapa dele. O ex-secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, será o candidato ao Senado na coligação do PSDB com mais 9 partidos. O prazo para o registro oficial das candidaturas no TSE termina no próximo dia 15. O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, retirou a candidatura à presidência da República. Esse anúncio foi feito durante uma live no Facebook. Nesse momento, a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones. A partir desse momento, ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Dizer para o pessoal aqui também que o Lula também está encampando nossas outras propostas. As mães solos terão a sua vez e também a criação da Secretaria de Saúde Mental para dar visibilidade ao problema da depressão, que é muito grave no nosso país, mais investimento em educação básica. Enfim, nós vamos ter muito tempo, Lula. A Rede TV fechou parceria com os veículos de comunicação O Antagonista e Metrópolis para a realização dos debates com os candidatos à presidência da República e ao governo do estado de São Paulo. Pois é, a experiência de transmissão multiplataforma de 2018 foi um sucesso e agora esse modelo será repetido esse ano. O confronto entre os presidenciáveis tem data marcada. Eles vão se enfrentar no estúdio da Rede TV no dia 2 de setembro, às 10 horas da noite. Uma oportunidade para o candidato apresentar as propostas que tem para o Brasil. A transmissão será simultânea na TV, pelas plataformas digitais da emissora e dos parceiros, O Antagonista e Metrópolis. São veículos de expressão nacional e eu tenho certeza que dessa maneira a gente vai ganhar musculatura, a gente vai conseguir atingir um grupo maior de pessoas. Novamente a Rede TV oferecer um palco democrático, isento, plural, multiplataforma para realizações dos debates. Eu acho que o grande objetivo é que a gente possa oferecer esse espaço porque o eleitor tenha mais informações dos candidatos, das propostas e que possa, no dia do voto, ter mais segurança em quem ele vai escolher para chefiar os rumos do país nos próximos anos. Em 2018, a Rede TV conquistou a marca histórica de maior transmissão multiplataforma do Brasil. Durante o debate entre os presidenciáveis, a emissora atingiu 300 mil pessoas de forma simultânea nas redes digitais. No final da sabatina, os números foram mais surpreendentes. Só no Facebook, 4.600.000 internautas foram alcançados. E a hashtag #DebateRedeTV ficou em primeiro lugar nos Trending Topics mundiais no Twitter. Nesse ano, a mediação do debate com os presidenciáveis será de Luiz Ernesto Lacombe e Amanda Klein. Se houver segundo turno, o encontro está agendado para 17 de outubro.
Já no dia 9 de setembro, às 10 horas da noite, será a vez dos candidatos ao governo de São Paulo apresentarem as propostas. Os jornalistas Érica Reis e Mauro Tagliaferri vão conduzir o encontro. São Paulo é a quinta capital brasileira a receber a tecnologia 5G. O serviço já está disponível em alguns bairros da cidade e o repórter Guilherme Lopes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Guilherme, boa noite. Olá, Érica, boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. Olha, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, inicialmente 25% da área urbana da capital paulista vão contar com o 5G chamado puro, que é a internet com ultra velocidade e um tempo de resposta mais curto. Principalmente as regiões da Avenida Paulista, parte da Zona Sul, como Itaim Bibi e o Centro Histórico de São Paulo. Outras regiões, como Moca e Brás, vão conseguir se conectar ao 5G, só que não terá a ultra velocidade nem um tempo de resposta igual é no 5G puro, e sim uma velocidade um pouquinho maior que o 4G. As operadoras que operam na cidade estão trabalhando ainda para espalhar as antenas e aumentar a cobertura para os usuários. Só que hoje elas já estrearam aí com um número considerado até elevado pela Anatel. São 1.400 antenas aproximadamente instaladas na capital paulista, 3 vezes mais que o necessário, que seriam pelo menos 400, para que as pessoas conseguissem utilizar o serviço. Até o final de setembro, todas as capitais brasileiras vão ter acesso a essa tecnologia. São Paulo foi a quinta cidade. O serviço começou no dia 18 de julho em Brasília, depois Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa também tiveram um sinal de 5G instalado. Agora eu falo ao vivo aqui do Largo da Batata, zona oeste da capital paulista, e pelo que a gente percebe aqui, o 5G está funcionando. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Rede TV News de volta. O modelo Bruno Krupp, que foi preso no Rio de Janeiro por atropelar e matar um adolescente, agora é acusado de violência sexual. Uma jovem contou em redes sociais que foi estuprada por ele. E o depoimento dela chamou a atenção também de outras meninas que dizem que foram vítimas do modelo. Os relatos impressionam. As semelhanças entre os casos são muitas. A enxurrada de mensagens que acusam o modelo Bruno Krupp de forçar relações sexuais com jovens foram enviadas em resposta à publicação da modelo Priscila Trindade em uma rede social. Depois de ver o nome de Bruno envolvido no acidente e morte de um estudante e saber que uma moça de 21 anos o denunciou por estupro, Priscila resolveu contar o que aconteceu com ela. O relato começa com uma foto da notícia sobre a investigação de estupro. Priscila conta que após o episódio não soube o que fazer e que Bruno por várias vezes pediu desculpas, até que resolveu perdoá-lo. Na sequência, a modelo destaca o relato da denúncia da jovem que teria sido estuprada por Bruno e escreve que com ela aconteceu a mesma coisa. Priscila detalha que estava dormindo na casa da família de Bruno depois de uma festa, quando o modelo chegou bêbado e forçou relações sexuais. A repercussão das publicações foi quase que imediata. Muitas meninas relataram que passaram pela mesma situação. Uma delas diz que foi forçada a ter relações sexuais com ele e chegou a ser trancada num quarto. Por mensagem de áudio, outra jovem conta que Bruno agiu da mesma forma com ela. Cara, ele tava bêbado, ele me forçou a transar com ele. Eu falando não, tipo, a força dele assim em cima de mim, muito mais sobressaindo, sabe? E eu tentando tirar ele de cima de mim. Bruno está internado neste hospital particular na zona norte do Rio, preso sob custódia. Assim que tiver alta, será encaminhado para um presídio. No sábado, ele atropelou e matou um estudante de 16 anos na Barra da Tijuca. O adolescente teve uma das pernas amputadas na hora. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O modelo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A moto, utilizada por ele, estava sem placa. Hoje o veículo passou por uma perícia complementar. Bruno não tem habilitação e 3 dias antes foi multado na Operação Lei Seca. A moto não foi apreendida por causa da nova lei de trânsito, que entrou em vigor em outubro de 2021. Veículos irregulares, mas com condições de circulação, não precisam ficar retidos. Uma pessoa que utiliza um veículo como se uma arma fosse, com total desprezo e desapego pela vida humana, ela tem que responder pelos rigores da lei.
O bicheiro Rogério Andrade e o filho dele, Gustavo Andrade, foram presos num condomínio em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Eles estavam foragidos desde maio, quando foi feita a Operação Calígula contra uma organização criminosa que explorava jogos de azar. Pai e filho foram levados para a sede da Polícia Federal na capital. Rogério Andrade chegou a fazer parte da lista dos mais procurados da Interpol, a Polícia Internacional. E no próximo bloco, a Taça Libertadores tem duelo de Brasil contra a Argentina nas quartas de final. A gente volta já. Terminou em São Paulo um dos principais eventos de investimentos do mundo. O repórter Murilo Rincon tem as informações. O último dia do evento contou com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dos ministros de Minas e Energia e do Meio Ambiente, Adolfo Saxida e Joaquim Leite, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na presença de empresários e influenciadores, os políticos participaram de palestras sobre temas como investimentos, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Na primeira palestra da tarde, Rodrigo Pacheco falou sobre os desafios da reforma tributária. E nesse instante, o resultado eleitoral e a definição do quadro eleitoral é fundamental para se reiniciar a discussão da reforma tributária no país, que é uma coisa certa, na minha opinião, na próxima legislatura, a partir do próximo ano, porque se todos forem indagados aqui sobre se há necessidade ou não de uma reforma tributária, todos concordarão que o sistema tributário no Brasil é ruim e que precisa ser modificado. Em outro momento do evento, o ministro Adolfo Saxida falou sobre o preço dos combustíveis. Segundo ele, o valor do barril do petróleo deve se estabilizar daqui em diante. Nós temos que ter a sabedoria e prudência de saber que isso vai estabilizar. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Vamos continuar aprovando os marcos legais, vamos mostrar que o Brasil é o porto seguro do investimento e com os dólares, os recursos internacionais entrando no Brasil, o preço do combustível vai cair naturalmente. Já o ministro Joaquim Leite falou sobre os desafios para a criação de um mercado regulado de carbono no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, via decreto, criou esse mercado em maio desse ano. Ele criou via decreto toda uma estrutura de um mercado regulado, que você tem componentes bastante inovadores. Nós criamos um ativo ambiental agora. Nós tínhamos um passivo, que eram as emissões de gás de efeito estufa, e o Brasil criou um ativo integrado com as regras internacionais da UNFCCC, que é quem dita as regras e aonde nós, no ano passado, criamos o mercado global. O presidente da Câmara dos Deputados foi o último palestrante do dia. Eu sou convertido absolutamente à regra da responsabilidade fiscal. Todos os momentos que nós tivemos aqui, e não foram poucos, de testar esse arame farpado, essa cerca elétrica, da responsabilidade fiscal, nós sempre trabalhamos com muita sensibilidade. E se nós fizemos, Júlia, microcirurgias, é porque elas foram absolutamente necessárias. Este ano, o evento contou com a participação de cerca de 30 mil pessoas. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. O Ministério da Educação prorrogou até amanhã o prazo para inscrição no programa Universidade para Todos. Para concorrer a uma bolsa de estudos de 100% ou 50%, o aluno precisa ter feito o Enem com nota mínima de 450 pontos e não ter zerado na redação. A inscrição deve ser feita pelo site do ProUni. Uma motorista de aplicativo foi resgatada pela polícia de São Paulo depois de conseguir enviar áudios com pedidos de socorro para o namorado. A mulher voltava para casa na madrugada de hoje quando foi rendida por bandidos em um semáforo na zona oeste de São Paulo. No momento da abordagem, a vítima trocava mensagens de áudio com o namorado pelo celular e toda a ação foi registrada. Meu pé tá uma batata. Ai, caramba! Vai, calma. Vai logo. Vai, desce pra trás. Tira o cinto dela, parceiro. Tira o cinto, tio. Vai, pega ela. Vai, filho. Esquece, não entra dentro do carro, filho.
Essa já berrou. Berrou, filho, berrou. Berrou, vamos pro cativeiro que berrou, filho. Se você tentar alguma coisa, você vai tomar um tiro. O celular da motorista também estava com o GPS ligado. O namorado dela acionou a polícia e os agentes conseguiram chegar até o cativeiro, em uma favela na mesma região. Essas imagens mostram o momento que ela é resgatada. Tudo bem, chegamos, tá tudo bem. Vem comigo, vem. Vem comigo. Vem. Vem comigo, vem cá. Vem cá. Vem cá. 3 criminosos estão envolvidos no caso. Uma mulher de 41 anos e 2 jovens, ambos de 19 anos. Houve troca de tiros com a polícia, um deles foi baleado e acabou não resistindo aos ferimentos. Os outros 2 estão presos. A vítima não ficou ferida. Depois do susto, ela contou como tudo aconteceu. Assim que eu coloquei destino de casa, que eu estava indo embora para casa, eu fui fazer um retorno numa avenida e fui fechada por um Fox vermelho, onde desceu vários elementos desse carro e tinha mais um carro atrás do meu carro. Um dos indivíduos bateu no meu vidro com uma arma, aparentemente parecia ser de calibre 38. A motorista de aplicativo disse ainda que teve a arma apontada para a cabeça o tempo todo. Foram querendo os cartões, senha de cartão, entraram no meu celular, pediram senha para entrar no aparelho e pediram senha para entrar no banco, iam fazer as transações bancárias e que era para eu passar todas as informações corretas, senão eles iam me matar. Segundo a polícia, os criminosos têm ligação com quadrilhas do Pix. São conhecidos da polícia, todos estão sendo presos, todos estão indo para a cadeia. E eu te falo, praticar crime aqui em São Paulo não é bom, porque a polícia acaba prendendo. Um novo vídeo da festa em que aconteceu o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, revela que o policial penal Jorge José Guaranho recebeu dezenas de golpes, mesmo depois de baleado. A sessão de espancamento durou mais de 5 minutos. Pelo menos 3 convidados participaram das agressões com chutes na cabeça, no tórax e também nas pernas dele. O crime aconteceu no último dia 9 de julho. Marcelo Arruda comemorava 50 anos com uma festa temática do PT. Jorge José Guaranho ainda está internado. O Rede TV News volta logo depois de um rápido intervalo. Fique com a gente, até já. A iniciativa de um menino de 11 anos de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, provocou uma reviravolta na vida da família. Ele ligou para a polícia militar para pedir comida. Na casa da Célia, o armário da cozinha está cheio de alimentos. A geladeira também está lotada. Durante todo o dia, a família recebeu diversas doações. As doações começaram a chegar depois que um dos filhos da Célia decidiu pedir ajuda para a polícia militar. O Miguel, de apenas 11 anos, ligou para o número 190 e falou para a atendente que a família estava passando fome. 190 com essa emergência. Eu sou policial aqui. É por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Aqui, minha mãe só tem farinha e fubá pra... A minha mãe tava no canto chorando, meus irmãos com fome e eu sabia que eles iam ajudar. Que uma vez eles ajudou minha sobrinha. A Célia mora com 6 filhos. É segurança, mas está desempregada há 5 anos. A família recebe ajuda de programas sociais do governo e, mesmo assim, enfrentou muitas dificuldades nos últimos meses. Chegou a não ter nada. Estava no tempo já da gente tomar só água de fubá. Esses policiais foram os primeiros a chegar depois da ligação do Miguel. No começo, pensaram que poderia ser um caso de maus tratos. Quando viram a situação da família, decidiram ajudar com uma cesta básica. Os militares se reuniram e fizeram uma vaquinha para conseguir juntar alguma coisa, que não conseguimos ver a família naquela situação, né? Era apenas a primeira de muitas doações. As crianças ganharam até brinquedos. É muito orgulho de saber que ele tentou me ajudar e conseguiu. Neste batalhão em Santa Luzia, as doações também continuam a chegar. Por isso, a PM criou uma campanha para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade.
A ação foi batizada de Viva Miguel. Muitas pessoas estão nos procurando, nós recebemos em média 500 ligações diárias e nós vamos levar o Miguel para entregar essas cestas básicas às famílias, para ele ver como que uma simples ação, que foi a ação dele de ligar para o 190, gerou tantos frutos. Eu estou muito emocionado, porque ajudaram minha mãe e a gente aqui que está aqui dentro. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Boa noite.